Bom, meu nome é Gabriela e eu criei esse canal para compartilhar com vocês um pouco da minha reestruturação de vida. O que acontece? Eu tenho 35 anos e no começo do ano de 2024 comecei a refletir um pouco sobre como que andava a minha vida. Eu sentia dentro de mim um vazio muito grande. É como se eu não estivesse vivendo o que eu tinha que viver. É como se eu estivesse só sobrevivendo. Eu comecei a refletir sobre isso. Por que que eu estava sentindo esse vazio? Se eu tinha um bom casamento, um bom emprego, onde morar, um carro, uma família legal. O que estava acontecendo comigo? Por que que eu estava me sentindo tão para baixo, né? E nesses devaneios eu cheguei a uma conclusão que, na verdade, eu estava sendo só o que deu para ser. Não o que eu tinha sonhado em ser quando eu era criança, sabe? Quando eu era criança, eu sonhava em ser bombeira, depois eu sonhei em ser engenheira, eu queria viajar pelo mundo, eu queria tantas coisas. E eu reparei que tudo aquilo que eu queria, na verdade, eu não fiz. E nisso eu comecei a fazer uma análise do que eu estava vivendo de verdade, sabe? Como que era a minha rotina, quais eram as coisas que eu estava abrindo mão, porque eu precisava me preocupar com as contas. Comecei a pensar no passado para saber onde foi que eu me perdi dos meus sonhos, porque eu estava buscando eles. Até meus 16, 17 anos eu estava em busca de ser engenheira, eu estava em busca de conhecer outros lugares, viajar. Então eu comecei a analisar bem o que eu estava fazendo e eu cheguei à conclusão que eu acabei só me preocupando com a minha sobrevivência. Eu nunca me planejei de verdade. Eu nunca parei para pensar se eu estava feliz, se tudo aquilo que eu estava vivendo fazia sentido. É uma reflexão que doeu, porque você vê que podia ter sido tudo diferente. Ou não, não sei. A gente não controla as coisas. Mas dessa minha autorreflexão nasceram as metas de verdade que eu quero construir na minha vida. Então eu estava pesando 90 e poucos quilos, eu comecei a fazer academia porque não era aquele corpo que eu tinha sonhado para mim. Eu comecei a ter mais controle emocional, eu era muito esquentada, principalmente no trabalho, porque eu trabalho com vendas, então o emocional sobe e desce, não é fácil, né? Comecei a cuidar mais da minha emoção e saber tentar entender o que me deixava triste, o que me deixava irritada e tentar melhorar as coisas. E aos poucos eu fui, pelo menos, sentindo que eu me conhecia melhor, que eu sabia mais o que eu queria da vida, né? E então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi estudar. Resolvi estudar durante o ano de 2024 inteiro. Eu li muito, eu fiz muitos cursos, tudo para aprender sobre mim mesma, para melhorar de dentro para fora, para entender como que eu podia caber nesse mundo de uma forma que eu ficasse feliz. Durante esses estudos, no final de 2024, eu tava até vendo um vídeo no YouTube e foi quando apareceu uma propaganda de uma universidade. Aí eu fiquei olhando, de repente apareceu lá, curso de psicologia. Aí eu fiquei pensando, será? Porque aquilo esquentou meu coração. Eu senti que aquilo fazia sentido pra mim, porque durante o ano de 2004 eu me apaixonei por comportamento humano, por psicanálise, comecei a estudar alguns escritores. Então, assim, muita coisa fazia sentido no curso de psicologia pra mim. E eu resolvi me inscrever. E foi incrível, porque eu já tô indo pro segundo semestre, apaixonada. Tô de férias agora e tô morrendo de saudade da faculdade, apesar de ser bem cansativo, porque eu trabalho e estudo e a gente ainda tem uma vida, né, de casada e
família, amigos, e você tem que dar conta de tudo, porque tem que viver a vida. Não pode deixar passar muita coisa. Mas assim, o que eu quero compartilhar é que o autoconhecimento, ele é libertador. Então eu deixo um convite aqui para vocês. Reflitam sobre isso. Será que você está vivendo o que você sonhou viver? Ou o que você conseguiu ser? O que está acontecendo na sua vida?